Bom pessoal, novamente eu aqui, hoje mais paramentado, né, com o presente aqui da corretora. Enfim, hoje nós chegamos no dia 8. O que nós queremos dizer aqui no dia 8? Fortalecer, porque tudo isso a gente já falou nos momentos anteriores. Mas enfim, hoje é projeção e crescimento. O que é importante para projeção e crescimento? Nada adianta, por exemplo, a gente ter ganhos explosivos e em algum momento explodir de verdade. Então é assim, nós não queremos aqui ganhos explosivos. Não porque não queremos ganhar mais, não é o sentimento dessa colocação. E sim porque quando os ganhos são muito explosivos, eles são acompanhados de riscos também muito explosivos. Como a gente quer fazer uma projeção ao longo do tempo, a gente quer prosperar e não estar como uma corrente alternada, hora lá em cima, hora lá embaixo. Melhor a gente ir um pouco constantes por um período muito longo. É isso que a gente busca aqui nesse projeto, tá? Então assim, um projeto tão sólido e tão seguro como a gente está propondo, tá? Ele não é baseado em impulsividade. Tanto é que, se vocês repararem, até a forma da gente trazer aqui para vocês foi de um jeito bem sereno, tranquilo, para que possa entender passo a passo. Então não temos pressa de concluir um grande objetivo, tá? Que seja para aquelas pessoas que de repente têm um sentimento de que ficou atrasado em relação à sua aposentadoria, ao seu fim de vida, enfim, cada um com suas razões ou alguma perca e precisa recuperar. Então a gente precisa de segurança, a gente não quer um projeto cheio de ansiedade, a gente não quer sentir fortes emoções, a gente quer simplesmente ter um projeto onde a gente tenha um ganho constante e por muito tempo, tá? Baseado nessa estratégia, esse projeto atende esses requisitos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos do que a gente pode fazer com a média de resultado do copy trader. O que se pode fazer com 4% ao mês, tá bom? Então, eu vou de novo aqui usar o ChatGPT, que eu tenho mais fácil aqui para a gente ir alinhando algumas coisas. Enfim, vamos trocar lá, vamos para a tela, vamos dos desktop. Vou começar um novo aqui, uma nova pergunta, vou diminuir aqui. Olha, eu tenho aqui copiado na memória, tá? Que eu já bolei antes. Se eu investir R$1.000 todos os meses, durante 100 meses, com uma rentabilidade de 4% ao mês, sempre reinvestindo, tanto o aporte quanto o lucro, qual será o valor acumulado ao final desse período? Ou seja, o período são 100 meses, o que parece longo até para algumas pessoas. Mas quantas vezes a gente pagou financiamentos de carro de 50, 60 meses e algumas pessoas ainda refinanciam esse carro, ou que se estendem muito mais esse prazo? Então, o que eu convido, será que não está na hora da gente pegar um período de longo prazo, acima de 5 anos, e fazerem as coisas boas, num lugar seguro, num lugar sem ansiedade, num lugar sem estresse, num lugar onde a gente vai caminhando todos os meses, claro, como a gente já deixou claro, às vezes meses negativo e positivo, mas ao longo dos 12 meses de forma crescendo, alavancando o nosso capital. Então será que a gente não pode tirar um período da nossa vida para corrigir tantas outras coisas que quem sabe não deu certo, tá? O valor de R$1.000 é exatamente pela mesma coisa, pensando num financiamento de carro, que eu nem sei quais são os carros hoje que daria para pagar por R$1.000. Então o sentimento, esse ano eu não vou trocar de carro, esses próximos 5 anos eu não vou ter parcela de carro, porque eu vou investir em mim mesmo, vou investir no meu patrimônio. Então, baseado mais ou menos em possibilidades, tá bom? É claro, quem tem dinheiro e já colocar dinheiro, já usufrui de 4%, quem tem 100 mil colocar já tem 4 mil por mês, quem tem 1 milhão já tem 40 mil por mês. Só por essa ótica já é gigante o projeto. Porém, a gente sabe que muitas pessoas não têm e perdeu o momento de fazer juntar esse dinheiro, juntar esse capital, que seja 100 mil, que seja 1 milhão, enfim. Então, aqui vai um exemplo do que se pode construir com R$1.000
por 100 meses num projeto sólido e conservador, tá bom? Como a gente já viu aí anteriormente. Então eu vou aqui confirmar a nossa perguntinha, esperar que o chat GPT responda pra gente. Espero que a internet não faça eu passar vergonha, né? Tá analisando, vamos lá. Enfim, ele está trazendo lá com esses parâmetros de R$1.000 por mês, durante 100 meses, rendendo 4%. Você vai construir um patrimônio nada mais, nada menos do que R$1.237.000, ok? E esse é o montante depois de 100 meses. E aí, você tendo esse montante, passa de 1 milhão, então seu ganho aqui fica em torno mensal de 49 mil. David, eu não posso pagar 100 meses. Ora, você já tem um valor pensado em R$1.000 por 100 meses. Você pode fazer do jeito que você quiser. Pagar R$500 em 50 vezes, pagar R$500 em 100 vezes. E tudo isso daqui a gente pode simular. Vamos lá tentar simular. Dentro dos mesmos, da mesma métrica, faça uma projeção substituindo 1.000 por 500. Então, a gente vai usar o mesmo tempo, que são meses, mas ao invés de R$1.000, R$500 por esse grande período, e vamos ver quanto que a gente alavanca. Claro que deve ser metade do valor, 618 mil. Então, assim, mesmo que você não tenha as condições de R$1.000 por mês ou 500 por mês, você pode dividir isso daqui mais uma vez em 250. O importante é começar, porque a mágica aqui está naquilo que a gente ouve falar: tempo é dinheiro. E se a gente também ouvir que o juro composto é uma da oitava maravilha do mundo, então a gente consegue então unir um pouco do nosso dinheiro. R$500 hoje é considerado pouco, ou 250 também, mas a gente acrescenta nesse pouco dinheiro tempo. Então o que vai acontecer? Você vai colocar um exemplo de 1.000, você vai colocar R$1.000 todos os meses, e o copy trader vai te dar um pouco, 4%. No outro mês, você vai ter mais um pouco, sempre o mesmo pouco, e o seu depósito, o seu ingresso, o seu aporte, ou a sua poupança, ela é sempre 1.000. Quando chegar em 24, 25 meses, começa a diferenciar. Você coloca 1.000 e estará ganhando 1.000. Coloca 1.000 e estará ganhando 1.000. Com o passar do tempo, isso se dispara. Você coloca 1.000 e está ganhando 2.000. Você coloca 1.000 e está ganhando 4.000. Aí é quando o juro composto começa a trabalhar para você. Então, assim, o período inicial de 2 anos, ele talvez não seja tão motivador, porque você está colocando e recebendo alguma parte que é menor do que você coloca. Em torno de 25 meses, tá? Essa balança vai se equilibrar. Você coloca 1.000 e ganha 1.000, coloca 1.000 e ganha 1.000. Aí eu acho que é um momento motivador. Mas enfim, isso a gente pode entrar em detalhes, gráfico, planilhas para a gente enxergar. O que eu quero deixar claro aqui? Que com 500 você constrói riqueza, com 1.000 você constrói riqueza, com 250 você constrói riqueza. Se com R$1.000 por 100 parcelas, a cabo desse projeto você vai ter R$1.237.000, investido a 4% vai te dar 59 mil, o que é um excelente salário, um salário muito acima da média do que a gente é acostumado. Se você fizer a mesma coisa, mantendo o mesmo tempo, com 500, você vai ter um salário próximo de 25. Se você fizer com 250, você vai ter um salário próximo de 12,5. Então cabe, o que eu quero deixar bem claro, que quem não tem dinheiro, use o tempo. Quem tem dinheiro já pode usufruir desse tempo. O que eu quero dizer? Se eu já tenho 100.000, eu já posso conseguir, ao invés de 100 parcelas, eu conseguir num período menor, ok? Por quê? 4%, pessoal, é um número de alavancagem tremendo. O que as pessoas ajuntam em 40 anos, você pode ajuntar em 10.
Porque o que a gente tem no mercado interno, no nosso mercado brasileiro, é 1% ao ano, 1,2%, algum pouquinho melhor que isso, mas enfim, é só isso. Aqui nós temos 4 vezes mais. Então eu convido a entender mais sobre isso, entender as oscilações no mercado, né? Quando a gente fala em drawdown de 26%, que isso não te assuste, entender mais sobre a métrica do próprio método desse copy trader, entende? Mas eu preciso que você queira ter isso para seu favor. Então não adianta a gente ficar postando um monte de coisa e de repente nem lê e não para analisar. E nem faz perguntas pertinentes. E aqui o que eu quero deixar muito claro. Aqui nós temos uma solução de mudar de vida e de se aposentar. Lembrando que não é jogo rápido, precisa do tempo. Não é jogo explosivo, é conservador. Não é jogo de ansiedade. É coisas que a gente vai todos os dias medir, por dia, por semana, por mês. Você não vai esperar 100 meses para saber se você está dando certo ou não. Você vai poder ver isso dia a dia, mês a mês. E depois a gente vai medindo semestralmente, anualmente, o que é o mais gostoso, porque você vai fechando os ciclos. Nossa, tá dando certo, tá dentro do percentual, então vamos para o segundo ano. Eu tenho certeza que quando você passar de 5 anos, você vai agradecer por ter prestado atenção nesse projeto hoje, tá bom? Agradeço a atenção e vamos aí amanhã para o dia de encerramento. Obrigado.